Show de bola. Seguinte, queridos. São umas dicas aí para a lista 4, tá bem? Tudo bem? Lista 4, nono ano. Vamos fazer atividades do capítulo 1 e também do capítulo 4. Essas aqui são as dicas do capítulo 1, tudo bem? Questão aí, primeira aí, questão bem fácil. Na verdade, são só alguns exemplos, tá? A maioria eu peguei do livro, do meu livro mesmo. A gente vai trabalhar exclusivamente com o livro, tá bem? Então vai lá. Ele aqui é o seguinte, ó. Esse negócio aqui mais esse. Aqui eu tenho 3 que multiplica 1 sobre 9, tudo dentro de uma raiz, e 4 sobre 9, tudo dentro de uma raiz também. Aqui eu quero que você lembre de uma coisa. Isso aqui eu expliquei em aula, mas eu trouxe aqui de novo para você ver, ó. 1 sobre 9 mais 4 sobre 9, vou voltar aqui, é a mesma coisa, raiz disso, né? É a mesma coisa de eu fazer a raiz de 1 dividido pela raiz de 9. E aqui, que está raiz com 4 sobre 9 lá dentro, eu posso colocar raiz no de cima e também raiz no de baixo. Por que eu estou fazendo isso? Porque ao fazer isso daqui, entendeu? Trazendo para cá, o 3 aqui eu vou só repetir, 3. Raiz de 1 sobre 9, ou raiz de 1, vai ficar raiz de 1 sobre raiz de 9. Posso colocar ambas na mesma raiz, mais 4 também, ó, raiz de 4 sobre raiz de 9. De boa, né? A gente vai ter aqui igual, ó. Vou repetir o 3 vezes, ó. Raiz de 1 é 1, dividido. Raiz de 9, 3. Mais raiz de 4, a gente sabe que é o que? É 2. Raiz de 9, 3. Show. 3 vezes 1 vai ficar... 3 vezes 1 vai ficar 3. Então aqui eu teria o que aqui assim, né? Aqui eu vou ter 3 sobre 3, né? 3 sobre 3, mais 2 sobre 3. Show até aqui, né? Fazendo essa continha, eu vou trazer aqui para cima, que o espaço ficou pequeno. Conservo a base, porque é uma soma. Então eu vou conservar a base, 3. 2, 3 mais 2, 5. Então a respostinha aqui para o nosso item vai ser o quê? 5 sobre 3. Tranquilo, né? De boa. Continuando aí a segunda. A segunda eu quero que você lembre só uma coisa. Vou até riscar aqui diferente aqui para você lembrar. Um negócio bem básico, mas eu falei nas aulas também. Esse sinal negativo aqui, ó, sempre que tiver, lembra que isso aqui tem a ver com o que, ó? É como se, é porque o denominador, que é o que? Que é o deserto, deserto virou nuvem, né? Porque nuvem que fica em cima e deserto fica embaixo. Então, se deserto vira nuvem, a gente sabe que o lugar de deserto é no deserto, o lugar de nuvem é na nuvem. Então, a gente vai tirar esse sinal fazendo como? Colocando 1 sobre isso aqui, ó. 3 elevado a meio. É isso, é a mesma coisa. 3 elevado a meio. Isso aqui é 1 sobre 2, tá? Ficou meio estranho. Isso aqui é só reescrevendo isso aqui, tá? Só para ficar mais bonitinho. 3 elevado a 1 sobre 2. Pronto, ficou mais bonitinho. E isso aqui é o que? Meio, a gente vai lembrar daquela historinha, ó. 1 vai ficar aqui. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, isso aqui é a mesma coisa de escrever raiz quadrada de 3. Tudo bem? Se ficar na dúvida nesse processo, põe fora de dúvida. Aí eu sei que você sabe, que eu já falei incansáveis vezes, que não posso deixar a raiz embaixo. Então, tem que fazer uma dissociação. Vai ficar raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, certo? O que vai acontecer aqui? Multiplicando vai ficar raiz de 3 aqui. Raiz de 3 eu posso botar tudo dentro de uma raiz só e multiplicar lá dentro. 3 vezes 3 vai ficar 3 ao quadrado. Como tem ao quadrado, posso tirar da raiz. Então, eu vou ficar com 3 como resposta, dividido, raiz de 3 dividido para 3. Olha só. Essa é a resposta da questão do exemplo 1, 2, tá bom? Fechando aí para a gente caminhar. Esse daqui, eu tenho meio lá em cima. Lembra, sempre que tiver meio, sempre tiver alguma fração no expoente, isso aqui vai virar uma raiz quadrada, ou cúbica, ou quarta, ou quinta. Nesse caso, como é meio, a gente já sabe que é raiz quadrada. Então, eu posso reescrever todo esse cara como
Esse cara eu vou reescrever ele como uma raiz grandona de que 5 sobre 9. De boa. Mesma coisa desse primeiro item. Como é que eu vou fazer aqui? Raiz de 5 em cima e raiz de 9 embaixo. É isso. Sei a raiz de 9? Sei, é 3. Então, vai ficar raiz de 5 em cima. Sei raiz de 5? Sei lá, tanto faz. Pode deixar, tá em cima, no numerador, não tem problema. Não pode ficar aí embaixo. Raiz de 9, 3. Acabou, essa é a resposta. Professor, se fosse ao contrário, tivesse ficado a raiz de 5 embaixo, ora, tivesse ficado a raiz de 5 embaixo, a gente ia ter que fazer aqui, igual aqui, ó. A gente ia ter que fazer uma radiciação, beleza? E a última para finalizar, tranquilinha também. Olha só, veja que eu tenho um negativo aqui em cima também. Se eu tenho um negativo no expoente, você já sabe. É o que? É um deserto que virou nuvem. Não se faz isso. Deserto no deserto e nuvem na nuvem. Então, vamos botar no lugar dele. Vai lá para baixo. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 5 ao quadrado. Veja que já está ao quadrado, nos ajudou, né? Porque 1 vezes raiz de 5 ao quadrado é a mesma coisa de raiz de 5, né? Vezes raiz de 5. Oxe, olha aí. Só botar dentro da raiz. Vai ficar 1 sobre raiz de 5 ao quadrado. A raiz está quadrada e eu tenho um expoente quadrado, sai. Então, eu vou ficar com 1 sobre 5 como resposta. Tranquilo, né? Até aqui, ó. De boa, né? Até aqui. Light. Só mais uma questãozinha agora. Aqui morreu. Essa a ideia é essa. Quero lembrar você de outro assunto. Um assunto que também está na lista. Que está no capítulo 4, tá? Esse aqui eu já copiei porque tá no livro também, tá? No capítulo 4. O que ele conta? Conta que no supermercado, uma caixa de suco custa R$ 2,80. 2 caixas custam R$ 5,60. E assim por diante. Veja que R$ 2,80 é uma. Se eu for levar duas, então é só multiplicar por 2. Por isso que aqui fica R$ 5,60. Se eu fosse levar 3, multiplica por 3 e 4, 5, 6. Professor, se eu quisesse levar quantas fossem, então seria o quê? Seria essa função que seria o quê? De quantas caixas de suco? Seria o quê? O X seria a quantidade de caixas que eu quero, e aqui vezes o preço. Então, isso que está em função. Essa funçãozinha é dada por isso aqui, ó. Isso aqui que representa a quantidade que eu for levar. Isso aqui vai ser, então, que a quantidade de caixas, né? De suco. E aqui o preço, tranquilo, né? Que é uma funçãozinha básica. Eu escrevi aqui só para você entender como é que corresponde à função. O que é a função, então? Eu tenho uma expressão que descreve um crescimento. Nesse caso, ela vai corresponder à quantidade de sucos que eu iria comprar. Se eu compro uma, eu tenho aqui, ó, 2,80. Se eu compro duas, então 5,60, dobrou. Se eu compro 3, vezes 3, eu tenho 3, aumentou o valor. Se forem 4, 11,20. Então aqui, ó, para uma 2,80, para duas 5,60, para 3 eu tenho 8,40 e para 4 11,20. O que são esses valores? É o valor de uma vezes a quantidade que eu estou levando. Tranquilo. Isso daqui é uma análise de função. Então, ou seja, a compra aqui de determinadas caixas de suco, ela vai crescer em uma função do quê? Do primeiro grau. Por que primeiro grau? Porque é o quê? Porque é uma reta, tudo bem? Eu também posso colocar uma função do primeiro grau, que é uma reta. Esse reta ficou horrível, né? Vamos escrever reta de novo aqui, ó. Reta. Aí ficou melhor. Essa função do primeiro grau, que é uma reta, eu também poderia escrever na forma de uma PA, tudo bem? Até escrevi aqui uma PAzinha. O que é uma PA? Uma PA é uma sequência, uma progressão aritmética, onde eu tenho um termo, outro termo e enésimos termos. O termo posterior, ele é obtido como? Eu pegando o termo anterior e diminuindo dele. Então, nesse caso, como assim? Se eu tenho, por exemplo, aqui A2, A3, A4, para mim saber o crescimento desses termos, a gente é dada por uma razão. Então, por exemplo, se eu tenho 4 menos 2, dá 2. Se eu pegar 6 menos 4, também dá 2. Ou seja, esses números eles vão aumentando de quanto? De 2 em 2. Como é que eu vou saber o fator que aumenta, diminuindo o sucessor pelo seu antecessor? Nesse caso aqui, ó, se eu pegar o 56
e diminuir 2,80 é a mesma coisa de eu pegar 8,40 e diminuir 56. É a mesma coisa de eu pegar 11,20 e diminuir 8,40. Qualquer um desses que eu diminuir pelo outro vai dar o valor pelo qual a soma é aumentada, que seria o valor de quanto? 2,80. Então, a gente fala que essa ordem de crescimento com um padrão é dada por uma progressão aritmética, tudo bem? Só uma questão de curiosidade aí, tá? Fechou? Bons estudos, tamo junto.